Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje na aula 33, a aula parte 4 aí, a que a gente se refere do escoamento não ideal, nós vamos conversar brevemente sobre os modelos de dispersão e ver um exemplo aí representativo do uso desse tipo de modelo na caracterização de sistemas com escoamento não ideal. Essa é a última aula da nossa terceira unidade e, consequentemente, a última aula da nossa disciplina nesse semestre. Então, bora lá finalizar esse conteúdo. Vamos falar sobre os modelos de dispersão. Os modelos eles são úteis para representar os escoamentos reais, para que a gente consiga assim fazer um aumento de escala, o scale-up dos nossos reatores e para realizar o diagnóstico de escoamento ruim em muitos vasos aí que são utilizados como reatores químicos. Dentro desses conceitos, a gente tem diferentes tipos de modelo para a representação de escoamento não ideal. Esses diferentes tipos de modelo têm diferentes aplicabilidades, que dependem muito do quão próximo o nosso escoamento está do escoamento pistonado, do escoamento com mistura perfeita ou de algum outro tipo de escoamento que esteja em um regime transitório entre esses dois. Dentro desses modelos, a gente tem um destaque aí para os modelos de dispersão, que apresenta uma certa similaridade com o modelo de tanques em série. Esses modelos são equivalentes e utilizáveis para representar aí sistemas que apresentem desvios pequenos em relação ao escoamento pistonado. Então essa é a limitação de uso para esse tipo de modelo. Por conta dessa limitação, esses modelos eles conseguem ser aplicados efetivamente em escoamentos turbulentos em tubos, em escoamento laminar que ocorrem aí em tubos muito longos, em escoamento de leito recheados, como por exemplo que acontece nos reatores aí de leito fixo, para transportadores em parafuso, para tubos longos, para algumas características de escoamento específicas. Então, nosso objetivo aqui vai ser verificar como a gente consegue trabalhar com esse tipo de modelo aí, especificamente falando dos modelos de dispersão. O modelo de dispersão ele não é o único modelo existente para fazer esse tipo de representação. A gente tem alguns outros, como o modelo de tanques em série, que eu comentei no slide anterior, e temos também o modelo de convecção pura, que é tratado no capítulo 15 do Levenspiel. Esse modelo é mais aplicável para casos onde a gente tem aí um escoamento laminar em tubos curtos ou escoamento laminar de materiais viscosos, aqueles que apresentam um perfil parabólico de velocidade ao longo do escoamento. Nessa figura aqui ao lado, que também está disponível no livro do Levenspiel, a gente consegue encontrar qual a região do escoamento que a gente possui que apresenta aí uma melhor adequação à condição do nosso regime de escoamento e qual o modelo que a gente deve utilizar. Esse gráfico aqui ele tem algumas características interessantes, correlacionando ainda, por exemplo, com os números de Reynolds, Schmidt, e com as características do escoamento a gente consegue determinar, por exemplo, que para essa região seria mais interessante utilizar os modelos de convecção pura. Aqui a gente está numa região de regime intermediário, dentro dessa região aqui a gente está em um regime de difusão pura, e toda outra essa região aqui, que é de maior abrangência, a gente tem aí o uso dos modelos de dispersão axial, que são os modelos que a gente vai estudar aqui na disciplina por conta dessa maior aplicabilidade, por poder serem aplicados em um regime maior, uma região maior de representação. E como é que a gente vai fazer o tratamento desse modelo? A gente vai supor que o pulso de traçador que a gente está alimentando no vaso sofre um processo de espalhamento à medida que ele percorre o nosso tubo, que a gente está avaliando aqui como sendo um reator, um vaso no qual a gente quer conduzir uma reação química. E para que a gente consiga caracterizar esse espalhamento que vem acontecendo com a curva desse traçador aqui, desse pulso de traçador que foi injetado, a gente vai considerar que um processo análogo à difusão está sendo imposto ao nosso escoamento. Então é com base nisso que a gente vai desenvolver o nosso modelo de dispersão. Essa dispersão é denominada como dispersão ou dispersão longitudinal, E ela não é muito importante que vocês não façam confusão entre ela e a difusão molecular, Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso com vocês. A gente tem um coeficiente de dispersão que é denominado de D, tem unidades aí de metro quadrado por segundo, e ele representa esse processo de espalhamento da curva. Dessa forma, se a gente tiver um D grande, significa dizer que a nossa curva está se espalhando muito rapidamente. Um D pequeno significa que a gente tem um espalhamento muito lento ao longo do nosso regime, e um D igual a zero significa que a gente não tem espalhamento da curva. Dessa forma, a gente tem um escoamento pistonado perfeito.
Com isso, a gente consegue escrever também esse número D como um número adimensional. E esse número adimensional é o mais comum de ser encontrado aí nas modelagens e nos desenvolvimentos relacionados com o uso do modelo de dispersão. Esse número adimensional é definido como D dividido por U sobre L, onde U vai ser a velocidade do nosso escoamento e L o comprimento do tubo no qual ocorre esse escoamento. Esse D ele vai ser avaliado registrando a forma da curva do traçador ao passar pela saída do vaso. Em particular, a gente vai medir dois parâmetros: o tempo médio de passagem, o tempo com o qual a curva passa pela saída do nosso vaso, que é o que a gente já viu como é que a gente calcula na aula 2 dessa unidade aqui, e o outro vai ser a variância, ou uma medida do grau de espalhamento dessa curva. Essas medidas vão se relacionar com o D. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa correlação. A média da nossa curva a gente já viu como ela é definida como a integral de zero a infinito de t c dt, dividido pela integral de zero a infinito de c dt, e essa equação obviamente pode ser escrita em sua forma discretizada como um somatório de ti ci ΔT de i dividido pelo somatório de ci ΔT de i. Essa variância que a gente quer medir, ela vai ter unidades de tempo ao quadrado e ela representa o quadrado do espalhamento da distribuição à medida que ela passa pela saída do vaso. Sendo assim, um gráfico de concentração em relação a tempo, se a gente tiver um alto sigma quadrado, significa dizer que a gente tem um grande espalhamento da nossa curva, e se a gente tiver um baixo sigma quadrado pequeno, significa dizer que a nossa curva se espalha pouco ao percorrer o nosso vaso. Mas o que é que o modelo de dispersão quer representar para a gente? O modelo de dispersão ele considera que o fluido em um escoamento pistonado se sobrepõe em algum grau de mistura com uma magnitude que é independente em relação ao interior do vaso. Essa condição vai implicar em quê? Que não existem bolsões estagnantes e que a gente não tem desvio total ou curto-circuito do fluido dentro do vaso. O que é que ele representa na prática? Imaginemos essas figuras aqui. Esse aqui é o perfil do escoamento pistonado, aquele perfil plano de velocidade que a gente considerou ao longo de toda a nossa unidade, em toda a nossa disciplina até o presente momento. E agora o que a gente está vendo é que a gente tem aqui uma dispersão em relação ao modelo de escoamento pistonado. Observem que a gente tem algumas partículas de fluido que se antecipam, outras partículas de fluido que se retardam, e essas flutuações elas acontecem ao longo da velocidade de escoamento do nosso sistema, do nosso fluxo aqui de reagente mais produto, e elas ocorrem devido aí a uma difusão molecular turbulenta, um regime muito similar ao que temos na difusão molecular, e é com base nisso que o modelo de dispersão é desenvolvido. Com base nessa consideração que eu acabei de mostrar para vocês ali na figura, a gente já sabe que em intensidades variáveis de turbulência ou grau de misturas dentro do nosso vaso, as estimativas que a gente vai obter para o modelo de dispersão vão oscilar entre o escoamento pistonado e o escoamento com mistura perfeita. Então a gente vai estar em um regime que está presente entre dois extremos, um extremo limitado aqui pelo escoamento pistonado e um outro extremo limitado pelo escoamento de mistura perfeita. Como resultado, o volume do reator para esse modelo ele vai estar entre aquele que é calculado para o escoamento pistonado e aquele que é determinado para o escoamento com mistura perfeita, ou seja, a gente vai ter um vaso ali com volume intermediário entre esses dois regimes. Com isso, a gente pode afirmar que o nosso processo de mistura ocorre em embaralhamento ou redistribuição do material devido à intrusão ou vórtices que ocorrem ao longo do escoamento do material dentro do vaso. E visto que isso se repete muitas vezes durante o escoamento do fluido no vaso, a gente pode considerar esses distúrbios como sendo acontecimentos estáticos, como ocorre com a difusão molecular. A difusão molecular, por sua vez, na direção x, ela é governada pela equação diferencial que é dada pela lei de Fick. Só para que vocês se recordem, a derivada da concentração em relação ao tempo é igual ao coeficiente de difusão molecular, que multiplica a derivada quadrada da concentração em relação ao comprimento quadrado. Então, de uma forma análoga ao que a gente acabou de ver para a equação da lei de Fick, a gente pode escrever que a derivada da concentração em relação ao tempo vai ser igual a D, onde esse D é o coeficiente de dispersão axial ou longitudinal do nosso escoamento, que multiplica a derivada segunda da concentração em relação ao x ao quadrado. Esse parâmetro D ele se caracteriza unicamente como a representação do grau de mistura completa que ocorre durante o nosso escoamento. Esses termos longitudinal e axial eles vão ser utilizados aqui para distinguir entre os efeitos da mistura na direção do escoamento e mistura na direção lateral ou radial. Por exemplo, se a gente considerar o escoamento laminar de um fluido que ocorre através de tubos, que representam aí os vasos, os reatores,
A mistura axial ela acontece principalmente devido aos gradientes de velocidade, enquanto a mistura radial, por sua vez, ela vai ocorrer devido apenas aos efeitos da difusão molecular sobre o nosso sistema. Então é com base nessas considerações que a gente desenvolve o modelo de dispersão aí, ou de dispersão axial para a representação de escoamento não ideal em reatores. Essa equação, então, ela pode ser escrita em termos mais úteis, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever essa equação na sua forma adimensional, fazendo o comprimento do vaso ser igual à velocidade do escoamento, que multiplica o tempo mais x, dividido pelo comprimento total do tubo. E a gente vai considerar aqui um θ, que é o tempo dividido pelo tempo médio de residência. Esse grupo aí que aparece, esse grupo adimensional du sobre L, ele é conhecido e chamado de número de dispersão do vaso. E é esse parâmetro que vai nos ajudar a medir a extensão ou grau da dispersão axial que acontece no interior do vaso. Dessa forma, em sua forma adimensional, a nossa equação fica a derivada da concentração em relação ao tempo θ, né, que é esse tempo adimensional aqui que a gente acabou de ponderar, vai ser igual ao número de dispersão no nosso vaso, que é o du sobre L, que multiplica a derivada segunda da concentração em relação ao comprimento quadrado, menos a derivada da concentração em relação ao comprimento. Para essa equação, quando a gente tiver um valor de du sobre L tendendo a zero, a gente tem um regime de dispersão negligenciável, logo a gente está em um regime de escoamento aproximadamente pistonado. Por sua vez, se a gente tiver um du sobre L tendendo a infinito, a gente está em um regime de grande dispersão, logo um escoamento de mistura perfeita dentro do nosso vaso. Esse modelo ele geralmente vai representar de forma muito satisfatória escoamentos que não se desviem em demasia do escoamento pistonado, ou seja, escoamentos aí de leitos recheados reais e tubos longos se a gente tiver um escoamento laminar dentro desse tubo. Para qualquer regime que se distancie dessas características de escoamento, a gente provavelmente vai ter um desvio muito grande do modelo na representação desse vaso como um reator químico. E como é que a gente soluciona então esse modelo de dispersão axial? Vamos imaginar que a gente impôs um pulso idealizado a um fluido escoando no nosso vaso, e esse pulso, né, vai se dispersar e se modificar ao longo do seu escoamento pelo nosso tubo ali que representa o nosso reator químico. Caso a gente tenha pequenas extensões de dispersão, ou seja, esse valor de du sobre L seja baixo, a forma do espalhamento da curva não muda significativamente à medida que o traçador passa pelo ponto de medição. Isso, claro, durante todo o tempo que a gente estiver acompanhando e medindo a passagem desse traçador na saída do nosso vaso. Para esses casos, a solução da equação não é difícil, e a gente vai ter como resposta uma curva simétrica que representa uma equação específica. Essa equação é representada por essa aqui acima, uma curva C, onde a concentração é dada por essa função que vocês têm aqui, e essa equação representa aí uma família de curvas gaussianas, que também são chamadas de curvas normais ou curvas de erro. E as equações que representam essa família são, para o Eθ, de onde a gente consegue aqui, conhecendo o valor de tempo médio, determinar o valor da curva E. A gente tem ainda como determinar a curva E de acordo com as características de escoamento do nosso vaso. Temos como determinar uma média da curva E a partir dessas equações e a variância quadrática a partir dessa relação. Então observem que a gente tem aqui como determinar esses termos de variância de forma muito simples e muito direta para o nosso vaso. Essas curvas então elas vão ter essas características que vocês estão vendo aqui nessa figura. A gente tem aqui os diferentes parâmetros du sobre L para as curvas. Observem que quanto menor o valor do du sobre L, mais próximo daquele regime da função pulso a gente se encontra, ou seja, menor o espalhamento da curva ao passar pelo nosso vaso. E em algum momento aqui, ó, que está representado nessa porção inferior aqui, ó, por esse último traço, observem que o valor, para esse valor aqui do parâmetro du sobre L, a curva começa a se tornar não simétrica, e é nessa região que essa equação começa a perder sua validade. Ela é muito válida e muito utilizável em regimes de muito pouco espalhamento de curva. À medida que a curva começa a se espalhar mais, ela começa a falhar. E isso ocorre aqui para valores de du sobre L aí, superiores a 0,01. Quando a gente passa desse número de 0,01, essa curva simplificada, essa solução pela curva de famílias gaussianas, passa a não ter mais muita representatividade. E aí o que é que a gente faz quando a gente passa desse valor de du sobre L aí de 0,01? A gente parte para outras curvas representativas. Para esses casos, a resposta da função pulso vai começar a ser mais espalhada. Ela vai passar pelo ponto de medição de forma suficientemente lenta para provocar mudanças em sua forma. Ou seja, ela não vai ter mais aquele perfil gaussiano que a gente viu nas curvas anteriores.
Como essa mistura se espalha à medida que ela está sendo medida, a curva E vai passar a assumir uma forma não simétrica para esses casos. E essa forma não simétrica é a mais comum da gente encontrar aí nos sistemas reais. Uma complicação adicional aparece para os casos onde essa curva aí apresenta DU sobre L de grande magnitude. O que acontece exatamente na entrada e na saída do vaso vai passar a afetar fortemente a forma da curva do nosso traçador, assim como a relação entre o parâmetro DU sobre L e os parâmetros que representam e constroem essas curvas para a gente. Por esses casos aqui que são conhecidos como casos de grande dispersão, a gente não dispõe de uma expressão analítica para representar a curva E, mas a gente pode construir a curva a partir de métodos numéricos, né, correlacionando aí as características dos parâmetros que a gente encontrou e alguns métodos numéricos a gente consegue determinar essa curva E. Van der Laan, em 1958, avaliou exatamente a média e a variância dessa curva, obtendo essas relações que vocês veem aqui abaixo, onde o tempo médio vai ser definido por essa relação, o sigma que né, vai ser determinado por essa outra relação aqui ao lado, e a variância quadrática θ vai ser determinada por essas relações aqui, que se relacionam, por sua vez, com o valor de DU sobre L. A partir de agora, o que a gente vai fazer é retornar aquele exemplo original da nossa disciplina, que a gente já resolveu para a curva pulso, e vamos resolver esse exemplo para o parâmetro DU sobre L, para que vocês consigam ver como é que a gente consegue determinar esse valor e entender o espalhamento dessa curva dentro desse tipo de sistema. Então, só para que a gente relembre, né, essa é a nossa curva da função pulso, a gente já resolveu ela algumas vezes, a gente tem um conjunto de dados do tipo tempo, concentração, e para esse conjunto de dados a gente vai resolver esse problema determinando o valor de DU sobre L com a ajuda do Excel, utilizando ainda da DDI Solver do Excel, para que a gente consiga fazer esse cálculo para DU sobre L. Bora lá no Excel ver como é que a gente vai fazer isso então. Então vamos lá no Excel resolver o nosso problema, pessoal. A primeira coisa que eu vou calcular são os termos de TI e CI ali, né, o TI ao quadrado CI, que são aí os valores que eu preciso deles para ter o meu somatório desses termos e a partir disso determinar a minha variância quadrática. Então estou ali calculando a soma, ela vale 5.450 e esse valor eu vou utilizar ali, né, para determinar a variância quadrática, conforme eu disse. A fórmula da variância aparece aí na tela para vocês e eu vou calculá-la como sendo esse valor desse somatório do TI ao quadrado CI dividido pela concentração pulso ali somada, né, pelo somatório das concentrações pulso, menos o somatório de TI e CI dividido pela concentração pulso somada mais uma vez. Né, então, esse último valor é elevado ao quadrado. Então a minha variância quadrática vale 47,5. Ela tem unidade de minuto ao quadrado, né? Então já está aí determinado esse termo para a gente, né? Com esse valor da variância quadrática, eu consigo determinar a variância quadrática θ. A relação também responsável por esse cálculo está aí apresentada para vocês. Estou ali fazendo o cálculo, observem que ela vale 0,2111, né? Indefinidamente ali o valor 1. A partir de agora eu vou estimar um valor para DU sobre L, eu vou assumir que esse valor vale 0,1 e vou calcular, né, esse valor com o auxílio do Solver Excel. Para fazer isso, eu vou determinar ali, inserir, né, a fórmula que a gente tem para a representação da variância quadrática θ. Só para que vocês vejam, a fórmula está aí apresentada na tela. Observem que a gente depende do valor de DU sobre L. E atentem, né, que o termo dentro do exponencial é o inverso de DU sobre L. Se vocês tiverem essa atenção aí, vocês já vão ter a determinação de forma muito simples com o auxílio do Solver Excel. Então montei aí a minha fórmula direitinho. Observem que eu estou com um valor ali de aproximadamente 0,18. Esse 0,18 ainda é diferente do 0,211, que é o valor que eu desejo, que eu preciso chegar. Então eu vou selecionar a minha célula objetiva ali, que é essa célula que atualmente está com o valor de 0,18, eu vou querer que ela tenha um valor de 0,21111, que é o valor da célula ali que eu determinei para a variância quadrática, alterando o valor do DU sobre L. Clicando ali em resolver, vocês vão observar que a gente consegue estimar um valor de DU sobre L de 0,119937, que é o valor aí da representação da curva DU sobre L para esse sistema. Com esse valor de variância, o que é que a gente observa? Basicamente que a gente tem um sistema aí com um certo desvio do comportamento ideal, né? A gente tem um desvio grande, um espalhamento grande da curva,
e a curva apresenta aí um perfil não simétrico de espalhamento, não gaussiano. Então esse é o indicativo geral que essa curva traz para o nosso sistema, para o entendimento do comportamento desse vaso como um sistema aí de escoamento. Então, pessoal, conforme eu disse no começo da nossa aula, essa é a nossa última aula aí da disciplina. Espero que tenham acompanhado bem tanto a disciplina como essa aula. Em caso de dúvidas, estão aqui as formas de contato. E valeu, gente, por esse semestre 2021.1. A gente se encontra por aí. Até mais!